Pois bem, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um podcast no trecho. Dessa vez, podcast no trecho de número 65, certo? Mais uma semana aí no ar, certo? Um resumo das notícias semanais, sem plágio, sem Wikipédia, sem passar perna em ninguém, certo? Ahn, Você que de repente caiu nesse canal de maneira miraculosa ou até mesmo proposital e desejar se inscrever neste humilde recinto, eu agradeceria grandemente. Da mesma forma, se você puder compartilhar o vídeo ou até mesmo deixar seu like aqui, vai ser de grande ajuda para o crescimento deste humilde canal que tem como principal foco informar as pessoas sobre o que acontece semana após semana na região metropolitana de São Paulo, sobretudo em relação aos sistemas metroferroviários aqui da nossa metrópole, certo? Então, sem muitas delongas, vamos para a primeira notícia da semana. Pesquisa Origem e Destino, certo? Então tá aí o famoso dog da pesquisa Origem e Destino, foi o mascote durante esse tempo aí que a pesquisa foi realizada. A pesquisa Origem e Destino, ela é nada mais nada menos que a maior pesquisa de mobilidade urbana do Brasil, certo? Ela contempla ali uma região bastante vasta, altos dados, altas amostragens, e tudo isso é muito importante para o planejamento da rede de transportes para os próximos anos. A pesquisa Origem e Destino é sempre realizada de 10 em 10 anos, nos anos com final 7. Né? A primeira edição aconteceu em 1967, passando para 77, 87, 97, 2010, 2007 e agora 17, a edição atual da pesquisa Origem e Destino. Né? Como já bem informei, a pesquisa ela tem como objetivo principal traçar as diretrizes para os transportes públicos para os próximos anos e vai ser a base para a formação do Plano Integrado de Transportes Urbanos 2040, famoso PITU, que não é a bebida PITU, mas é o Planejamento de Transportes PITU, famoso mapinha das linhas lá, que parece linha até onde você não imagina, né? É um documento muito importante porque ele mostra ali quais serão as prioridades das companhias e quais serão os novos traçados adotados. Afinal de contas, muitas coisas mudam, certo? É uma pesquisa bastante extensa, foi dividida em várias fases, certo? A primeira fase, muito clara aqui, é a fase de planejamento e discussão do plano de ação, ou seja, você vai ter ali a sua amostragem, quais serão as regiões que serão contempladas, quais os bairros, quais as residências selecionadas, certo? E toda a metodologia que será implantada na realização da pesquisa. Depois você vem para a contratação das equipes de pesquisa, afinal de contas, por se tratar de um evento de grande proporção, por sinal foi uma pesquisa financiada pelo Banco Mundial, tamanha proporção dela, é necessário ter uma contratação ali de equipes especializadas e tecnicamente prontas. Com certeza ali, né, o metrô conseguiu passar por essa etapa de maneira até que tranquila. A segunda etapa já é a etapa de pesquisa propriamente dita, pesquisa em campo nas regiões que foram pré-estabelecidas na fase de planejamento, certo? Todos esses dados são coletados, certo? E eventualmente serão tratados para a formação de um banco de dados. Essas aí que seriam a fase 4 e a fase 5 da pesquisa Origem e Destino, certo? A pesquisa abrangeu todos os municípios da região metropolitana de São Paulo, são 39 municípios, se não foge da memória, e 32 mil domicílios visitados, certo? Nessa edição, foi a primeira edição onde nós podemos contar com o auxílio de tecnologia, né? Ao invés dos clássicos formulários de papel, as pesquisas foram sendo realizadas via tablet, né?
assim agilizando todo o processo de coleta de dados e transferência, evitando assim eventuais perdas em algum tipo de formulário que poderia considerar ali uma falha na amostragem final, certo? E os dados que nós tivemos ali em relação à pesquisa origem e destino são dados interessantes, são dados muito relevantes que merecem ser aqui citados. Na região metropolitana de São Paulo, atualmente são feitas 41 milhões de viagens por dia, certo? O conceito de viagem, certo? O que é uma viagem? É viagem, né? De acordo com a palestra explicativa no Instituto de Engenharia, todo deslocamento que tem um ponto A e um ponto B. Isso então é uma viagem, certo? E dessas 41 milhões de viagens por dia, 36% delas são realizadas por transporte coletivo, transporte público, que é um valor até que considerável, certo? Tivemos um crescimento de mais de 50% da demanda do metrô e da CPTM, resultado dos investimentos, certo? Que nós tivemos ao longo dos anos e também das novas linhas, certo? Que trouxeram ali uma demanda reprimida que estava localizada ao longo dos novos empreendimentos, certo? As viagens ao trabalho e à escola lideram o ranking das principais motivações desses deslocamentos, certo? Que com certeza vai perdurar por bastante tempo. O tempo médio de viagem no transporte público é de aproximadamente 1 hora, né? Para alguns é mais rápido, para outros mais devagar, como é o meu caso, 2 horas pelo menos ali, né? Para chegar até em casa. Mas isso vai variando de região para região. Também tivemos dados em relação aos horários de pico, né? 6 da manhã, meio-dia e 17 horas, né? Parece que o transporte ele está se moldando de maneira bem diferenciada aí, né? O pico do meio-dia cresceu de maneira consistente, tendo visto até mesmo a questão da informalidade, certo? Mas lembrando também que o transporte individual também teve avanços consideráveis. O transporte de fretados de ônibus teve queda ali. O ônibus, se eu não me engano, foi 5% de queda, enquanto os fretados mais de 50%, algo que deverá ser analisado. Outro fato importante da pesquisa origem e destino que foi analisado foi o crescimento do modal táxi / aplicativo em mais de 500%, um número considerável. O número de viagens por táxis aumentou, só que o número de aplicativos supera muito desses táxis. Então, realmente, houve um boom para os dois lados, mas os aplicativos dominaram. O que importa é uma pesquisa muito complexa, é uma pesquisa bastante extensa. Os dados dela são dados públicos, ou seja, você, usuário, você pessoa curiosa, você pessoa que não sabe fazer pesquisa na internet, precisa usar a Wikipédia e quiser dados verdadeiros, verossímeis, você pode pegar no site do metrô os dados da pesquisa origem e destino, seja um sumário de dados, seja um relatório síntese, seja os dados brutos, e com a ajuda de programas específicos que estão disponíveis na web, você pode fazer ali a sua análise, certo? Além disso, não foi só analisado o contexto interno da metrópole paulista, como também um contexto externo, que a gente chama de linha de contorno, ou seja, as viagens interregionais, né? Região metropolitana de Campinas, Santos, Vale do Paraíba, Sorocaba, enfim, tem uma grande influência essas regiões aqui em São Paulo. Destaque especial para as viagens pela Bandeirantes, né? Entre a região de Campinas e a região de São Paulo. O que reforça também uma necessidade da criação do trem intercidades ali, né? O trem regional São Paulo-Campinas, porque é algo que tem uma demanda reprimida bastante considerável, certo? Mas tá aí. Essa é a pesquisa origem e destino. Muito em breve nós teremos os dados sintetizados de maneira plena e com certeza disponíveis para que vocês aí, curiosos, possam averiguar por vocês mesmos, certo? Então essa aí é a nossa primeira notícia. Vamos para a segunda
segunda nota da semana, imagem pequena de novo, agora imagem pixelada, né? A coisa tá ficando ruim. E a notícia é um pouco animadora, né? Vamos lá. Publicada a caducidade da linha 6 laranja. Pois bem, para quem esperava ali, finalmente, a linha 6, o consórcio, pelo menos, foi pro beleléu, né? Enfim, mais ou menos, certo? O decreto foi publicado no Diário Oficial, certo? E a Move São Paulo ela deverá manter suas atividades no canteiro de obras em relação à zeladoria, cuidados, até o dia 13 de agosto de 2019, certo? Tendo isso em vista, né, a Move vai ficar ali com esse processo todo, né, com certeza vai contestar várias questões judicialmente. Veremos quais serão os próximos embrólios dessa questão, né? Mas fato é que nós já poderemos pensar nas próximas etapas da linha 6 a partir de agora, primeiramente com a contabilização de indenizações e ressarcimentos, certo? Vai ser feita toda uma análise do que foi realizado, né? A partir dessa análise também do que foi realizado, traçar ali uma nova licitação com um complemento do que já foi realizado até então. A possibilidade é que a obra volte ao seu molde original, sendo construída pelo Metrô de São Paulo, concessionada posteriormente à iniciativa privada. Certo? É uma possibilidade. Além desse fato, existe também junto a essa questão da linha 6 laranja, uma reanálise aí de traçados, mas é mais para o trecho leste. Então o trecho atual, que é o trecho Brasilândia São Joaquim, está totalmente bem analisado e já vai ser esse mesmo construído. Agora, para a área leste, né, é um grande mistério. Parece que o metrô está pensando em manter a Anália Franco no projeto leste da linha 6 laranja, por conta de uma questão de equilíbrio de rede, certo? Você tem a linha 15 ali com alta demanda e a linha 2 passando, pegando todos esses passageiros da linha 15. Então a linha 6 ali até a região de Anália Franco seria uma ótima opção para reequilibrar a demanda da rede como um todo e evitar com que algumas linhas fiquem muito sobrecarregadas. Mas isso aí é só nota importante. Caducidade da linha 6 laranja, vamos ver então quais serão os próximos capítulos ou expectativas aí para o próximo governo, como ele vai lidar com essa situação, certo? Próxima nota aqui é uma nota interessante, mas eu peço uma ressalva de vocês ouvintes, certo? A nota é licitações de projetos, a linha 19. Agora vem aquela coisa, né? Importante de ser dita, para que não seja confundido, certo? Não taquem pedra no metrô antes de ouvirem o que eu vou falar. O que nós vamos comentar aqui é apenas relação a projetos, a papel, a ideia, certo? Nada de concreto será realizado em relação à linha 19 ainda, não é tempo para isso. Mas certamente já é hora da linha 19 começar a entrar em foco. Essa imagem aqui, para quem não conhece, é um túnel da linha 5 Lilás, né? Só que o ferroviário foi lá dar uma pintada de azul, né? Para dar uma temática e tal. Não tem nada além da linha celeste construído. Pode ficar tranquilos nesse quesito. A linha 19 entrou então no radar dos projetos futuros do metrô de São Paulo, certo? Ela será de fato construída após o término de todas as obras atuais. Então, linha 6, linha 2 verde, linha 4 amarela, 17 ouro e até mesmo a questão da linha 9 esmeralda, né? Que poucos falam, mas todas essas linhas terão que ser terminadas para que a linha 19 comece seu pontapé inicial, certo? É uma ligação que vai agregar ali ao sistema mais de 1 milhão de passageiros por dia, com cerca de 26 quilômetros de rede de extensão, né, melhor dizendo, e 26 estações, uma por quilômetro. Vai ligar a região do Bosque Maia, aqui perto do centro de Guarulhos, até
Campo Belo, Zona Sul de São Paulo. E o trecho poderá ser percorrido em um tempo aproximado de 43 minutos, certo? O investimento necessário para todo esse projeto aí, né? O projeto básico, tendo em vista uma análise completa de toda a linha, está orçado em 50 milhões de reais, enquanto o projeto funcional avançado, né, já com vistas para um projeto executivo mais bem elaborado, tem aí um orçamento estimado em 700 mil reais, certo? Um pouco, relativamente pouco, mas é interessante que já esteja havendo essa movimentação. O investimento estimado para que a linha toda seja concluída, aí eu falo de obras propriamente ditas, é de cerca de 23 bilhões de reais. Não é pouco dinheiro não, meus caros. Uma linha de 24 quilômetros, né? É praticamente 1 bilhão por quilômetro construído, né? Em média, a gente tem que lembrar que tem as estações, tem a questão do shield, desapropriação, então é realmente um valor muito grande ali que é realizado para a construção de uma linha, ainda mais essa linha de 19, que é uma linha relativamente grande, certo? E em relação ao projeto funcional, né? Projeto funcional, para quem não sabe ali, só passando aqui esse resuminho que o Ferroviando fez sobre o projeto funcional. O projeto funcional contempla algumas informações importantes, como traçado, detalhes das regiões atendidas, alternativas de traçado, análise de frota a ser escolhida, estratégias operacionais, alocação de pátios, reorganização do transporte existente, estudos de consequência, ou seja, o impacto do empreendimento em determinada região e até mesmo o adensamento populacional, consequência das obras ali do metrô, certo? Todo esse projeto tem a intenção ali de ser contratado pelo metrô até o final do ano que vem, 2019, certo? Apenas 2 projetos, nenhuma licitação de obras civis ainda, certo? Depois de tudo isso em mãos, é feito um relatório síntese mostrando ali o que há de principal na linha 19 Celeste, certo? A proposta inicial que se tem é realizar as obras da linha em 2 fases distintas. Uma primeira fase saindo de Guarulhos, estação Bosque Maia, até a estação Praça da Bandeira, certo? Na região central de São Paulo, ali na região do Anhangabaú. E a segunda fase, né, iria sair ali da estação Praça da Bandeira, certo? E iria até a região de Campo Belo, certo? Uma integração ali que está sendo revista, né? E a linha vai se integrar com várias outras. Teremos integrações ali na estação Dutra com a linha 2, estação São Bento na linha 1, Praça da Bandeira na linha 3, que é perto do Anhangabaú, certo? E na fase 2, integrações com Brigadeiro na linha 2, Campo Belo linha 5 e 17, Bela Vista na linha 6, Pari, linha 11, Hélio Peregrino na linha 20, Rosa, certo? Então são várias integrações. É claro que, como é um projeto que a gente tem um molde, mas não tem o projeto em si. Então pode ser que essas informações mudem bastante. Principalmente a fase 2, que está sob forte tendência de reavaliação por parte do metrô. A expectativa é de que, né? Claro, é uma visão que o presidente do metrô nos mostrou de que desde que é anunciada tal linha até sua construção passam-se cerca de 7 anos. Então estamos a liberando 2019, talvez no ano de 2026 nós já tenhamos notícias ali em relação à linha 19 Celeste. Então é um tempo considerável para a gente terminar as obras já existentes e com certeza pensar ali na construção da linha 19 Celeste, que sem dúvida é uma das mais importantes ali a serem construídas para o sistema. Está tendo uma prioridade muito elevada. Certo? Nossa próxima notícia, então, continuando com a parte de planejamento para o futuro,
Novas linhas em projeto até 2026, como eu bem disse, são os 7 anos, né, que eu havia mencionado na notícia anterior, né? O orçamento plurianual 2020-2026 prevê investimentos de até 32 bilhões nas linhas de metrô, ou seja, uma expansão considerável, certo? E cerca de 5 novas linhas entrariam ali na área de planejamento, certo? Então, quais são as 5 novas linhas ali que estariam já em fase de serem pensadas para serem construídas? Primeira linha, linha 20, Rosa, Lapa, ABC. Linha 21, que era a linha Grafite, certo? Que sai da Celso Garcia e vai até Nordestina, ali na Zona Leste. Linha 22, Bordeaux, São Paulo, Cotia. Preveu-se monotrilho inicialmente, não sabemos se vai mudar o projeto. Linha 23, Limão, mudou a cor, era a antiga linha magenta. Denominada aqui como Arco Norte. Ela sairia de Dutra e chegaria até Lapa, se eu não me engano, ou Água Branca. Ela passaria com a integração em Santana, certo? Então, é uma linha que realmente faz um paralelo leste-oeste na zona norte de São Paulo, que é bastante curioso. Além dessas linhas já citadas, as 4 linhas aqui, uma nova linha sem denominação saindo de São Paulo até Diadema. Então, finalmente, Diadema terá ali uma linha de metrô. A gente poderia dizer que é praticamente uma extensão da linha no azul, né? Ou um puxadinho do monotrilho, ou se for realmente uma linha nova, né? Realmente vai ser interessante ver, né? Diadema é uma cidade que ainda não tem metrô, tá pertinho de São Paulo, mas merece ali um destaque especial, porque realmente é uma cidade que necessita ali de um transporte mais bacana. Continuando ali, além dessas novas linhas, teremos a modernização de várias estruturas do metrô, implantação das portas de plataforma na linha 1, 2 e 3, que já está em curso no momento, certo? A conclusão do túnel de integração entre as estações Paulista e Consolação, Infovia, né? Possivelmente um sistema de informação do metrô, que vai dar ali mais agilidade nos processos, o leasing de trens, certo? Que no caso seria a contratação dos trens ali por pagamento mensal, ok? Ventilação nas linhas 2 e 3, certo? Possivelmente uma ampliação, uma autonomia em relação a isso. Ampliação do pátio da banda ATI, que deverá ali ter uma demanda maior por conta da expansão da linha 2 verde, certo? Nenhum desses pontos foi até esclarecido que a questão do leasing ela será utilizada com verba própria do metrô, né? Fazendo com que o metrô não necessite tanto mais de financiamentos externos. Isso aceleraria o processo de independência do metrô e ajudaria, né, de fato, a contrair investimentos e empréstimos de áreas que são realmente mais necessárias, ok? Continuando aqui, para o futuro é prevista aí uma rede com cerca de 164 quilômetros, 135 estações, 10 linhas, sendo 1 azul, 2 verde, 3 vermelha, 4 amarela, 5 lilás, 6 laranja, 15 prata, 17 ouro, 18 bronze e 19 celeste, né, que já estaria em construção. 6 milhões de passageiros transportados por dia, uma frota de 300 trens, certo? Um belo resumo ali feito pelo Ferroviando. Até digo mais, eu tive acesso ao arquivo em questão dessa matéria que o Ferroviando fez. O metrô também tem intenções em renovar totalmente sua estrutura organizacional, sobretudo a sua organização financeira. O surgimento dos novos players, né, dos novos concorrentes para o transporte sobre trilhos, né, agora que a gente tem a iniciativa privada, é uma afronta à própria estabilidade do metrô, que é uma estatal. Então, o objetivo para os próximos anos será criar um metrô que seja financeiramente sustentável, né? E se isso acontecer, as chances de uma privatização ou uma concessão das linhas acontecerem é bem baixa, certo? Tendo em vista que a justificativa atual para a concessão das linhas é a questão
da ineficiência monetária das empresas estatais. Mas está aí, muito importante esse projeto de longo prazo do metrô. Esperamos que tudo isso aí dê frutos e que dê tudo certo para o metrô, certo? Passando então para a nossa penúltima notícia da semana, que é sobre a linha 15 Prata. O fluxo de passageiros na linha 15 cresce. E não cresceu pouca coisa, né? Após a ampliação do horário comercial se eu não me engano, ainda não a memória, das 6 da manhã às 8 da noite, né? A demanda cresceu na linha cerca de 10 vezes, o que é um número muito consistente, certo? A operação assistida era feita entre Oratório e Vila União, certo? E chegou a transportar até 3 mil pessoas por dia. Com o horário ampliado, 30 mil pessoas por dia chegam a usar o monotrilho. Já cheguei a pegar ele no horário de pico. Realmente tem muitas pessoas ali que usam o monotrilho, algo que é bastante importante, certo? Atualmente a operação integral ali, né, a operação comercial do monotrilho, ele opera com uma velocidade média, os trens operam com uma velocidade média de 50 km por hora, que é razoável, e com intervalos médios de 4 a 6 minutos. São intervalos que, para o momento atual, são bons, mas tem muito que melhorar ainda, certo? O que importa é que o monotrilho de São Paulo está crescendo, e se nós só até Vila União tivemos aí 30 mil passageiros dia, imagine quando realmente chegar em São Mateus, que é o grosso da demanda. Realmente teremos ali um baita de um sistemão, certo? Então é isso aí, certo? Fluxo de passageiros aumenta na linha 15. Para finalizar, né, não é uma notícia além do trecho, mas é uma notícia aqui de dentro, que vai deixar alguns muito tristes. Frota F. E é o seguinte: o metrô deverá multar bombardeiro por atrasos na entrega do Frota F, certo? O Frota F aí foram uma série de composições compradas entre os anos de 2000 e 2001 para servir a linha 5 Lilás ali na sua inauguração, certo? Rodaram ali por vários anos da linha até que houve necessidade de atualização tecnológica na linha 5 Lilás. Em 2017 eles foram retirados de circulação e sendo substituídos pelo Frota P, né, que haviam embarcados em seus sistemas o CBTC, o famoso Sistema de Controle de Trens, certo? Os Frota F passaram então por um processo de modernização tecnológica para adequar os trens antigos à nova sinalização. Entretanto, parece que estamos passando aí por vários atrasos. A Secretaria dos Transportes Metropolitanos aguarda aí o fim da implantação, né, e dos testes pela Bombardier deste novo sistema de tráfego dentro dos trens, certo? Entretanto, ele já está preparando um pacote de multas devido aos atrasos, né? O que se espera do Frota P é que pelo menos até o primeiro semestre de 2019 ele esteja operando, né, normalmente. Entretanto, a gente não consegue dar com precisão essa data, porque nós não sabemos o estágio dos trens e nem como eles estão ali fisicamente dizendo, estão realmente muito depenados, estão quebrados, enfim. Está inteiro, possivelmente, mas a gente não tem essa noção plena de como eles estão. E isso pode influenciar, sim, bastante na questão do retorno do Frota F. Então, o pessoal que tá doido para rever o F, aguarda mais um pouco que logo logo ele volta, certo? Mas é isso aí. Esse é o podcast No Trecho, edição de número 65. Eu agradeço a todos que puderam prestigiar esse programa até o final, certo? Lembrando, se você não é inscrito, se inscreva aqui, deixe seu like, compartilhe se você gostar do vídeo. Aqui, meus caras, é conteúdo pesquisado, refinado, original, sem cópia do Wikipedia. Eu vou insistir nisso muitas vezes, porque tem muito canalzinho aí grande botando de sabichão que faz coisa muito feia. Isso não pode acontecer não, hein? Fica a minha crítica construtiva pro canalzão aí que bloqueia os outros por conta, né, de plágio. Não é porque é do Wikipedia que você tem direito de copiar não, meu querido.
por favor, se você quer ter um canal de relevância e quer ser alguém relevante na comunidade, faça o favor. Crie um conteúdo com pelo menos um textinho ali redigido. É muito feio copiar coisa dos outros, certo? Tá aí meu recado para quem entendeu o que eu quis dizer e para quem eu quis dizer essa mensagem. Sinta-se à vontade ali para também reclamar e se quiserem ser bloqueados pelo sujeito, fique à vontade. Mas enfim, é a minha liberdade de expressão. Vale a pena usar esse final de programa para poder falar que trabalhos bem feitos são trabalhos feitos e não copiados, ok? Agradeço a todos vocês que estiveram aqui no nosso canal e até a próxima edição do nosso podcast No Trecho.